E aí, turma, beleza? Rapaziada, é o seguinte. No último dia 24, completou um mês de temporada regular. Um mês de NBA. E, cara, muita coisa aconteceu nesse mês, né? Alguns times já despontaram como favoritos em suas conferências. Outros times já parecem estar conformados com o tanque. Alguns jogadores se consolidaram na briga pelos principais prêmios individuais. Outros jogadores já parecem que vão disputar para ver quem é que vai ser a grande decepção da temporada. Então, muita coisa já aconteceu nesse mês. E nesse vídeo, eu irei avaliar esse primeiro mês de temporada regular. E qual que é o melhor jeito de você avaliar qualquer coisa, não só na NBA, mas na vida? Qual que é o melhor jeito? Fazendo um vencedores e perdedores. Lógico, meus amigos. Então hoje irei fazer um vencedores e perdedores da NBA após um mês. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. Ó, eu vou começar falando sobre os vencedores, porque eu aprendi que a desgraça vem demais. A desgraça vem demais. Então eu vou deixar os perdedores para o final, porque eu sei que a maioria de vocês clicou no vídeo para saber quem é que tá se ferrando na NBA nesse começo de temporada. Então, vou deixar os perdedores para o fim, tá bom? Porque eu sei que a desgraça vem demais. Vou começar com os vencedores, tá bom? Então, fica até o final para saber quem é que são os perdedores. Que eu sei que a maioria só quer saber dos perdedores. A verdade é essa. Ó, o primeiro vencedor que eu separei aqui, cara, é o Chet Holmgren. Após um mês de temporada, o Chet é o grande favorito ao Rook of the Year. É o grande favorito ao prêmio de calouro do ano. O início de temporada do Chet é simplesmente fantástico. Assim como o Oklahoma. O Oklahoma pode ser considerado um grande vencedor. O início do Oklahoma é muito bom. O time tá brigando forte pela liderança do Oeste, tá? Vem de uma sequência muito boa de jogos. Antes da derrota para o Philadelphia, o Oklahoma vinha de 6 vitórias seguidas. E o Chet Holmgren, ao lado do Shai, é um dos grandes nomes desse time. É um dos grandes nomes. A temporada do Chet, até o momento, é uma temporada muito acima da média, muito fora da curva. Estamos falando de um cara que tem 18,1 pontos de média, 8 rebotes e 2,3 bloqueios. São números muito bons. São números de um veterano. Não são números de um novato. Nos últimos jogos, inclusive, o Chet foi extremamente decisivo. Decidiu contra o Golden State, lá no Chase Center. Se não é aquela bola que ele meteu no estouro, meu amigo, o jogo não ia para prorrogação. E o Oklahoma não tinha ganhado aquele jogo. Jogo fora de casa, no Chase Center, pressão. Contra o Chicago Bulls, decisivo. E contra o Philadelphia, apesar da derrota, o Chet teve uma atuação muito boa. Foram 33 pontos encarando o atual MVP. Pô, velho, o Chet é um dos grandes vencedores desse início de temporada e é hoje o favorito ao calouro do ano, ao Rook of the Year, tá? Segundo vencedor aqui, Orlando Magic, né? Olha, assim, eu acho que todo mundo esperava que o Magic teria uma temporada, uma campanha bem melhor nessa temporada do que teve temporada passada. Todo mundo esperava isso. Todo mundo esperava o Orlando Magic brigando por uma vaguinha no play-in. Eu acho que isso era consenso geral. Só que eu aposto que ninguém esperava que depois de um mês o Orlando Magic estaria na segunda colocação do leste, com 12 vitórias e com 7 vitórias seguidas. E detalhe, tendo uma defesa top 5. Tendo uma defesa top 5 e um dos melhores bancos da NBA. Isso ninguém esperava. Ninguém esperava. O Orlando, assim, falando sobre bola, basquete jogado, cara, é um dos melhores times desse início de temporada. É um dos melhores times desse início de temporada. Falando sobre bola, basquete jogado, é um dos melhores.
O que o Orlando tá jogando é sacanagem. Que defesa é essa, cara? Defesa agressiva, que consegue impactar em todos os níveis. O Orlando tem hoje um dos melhores, se não o melhor contra-ataque da NBA. O que o Banchero, o Franz Wagner estão jogando, Cole Anthony, que isso, cara? O Orlando tá jogando demais. Hoje, o meu voto é para Coach of the Year é o Jamal Mosley. É o Jamal Mosley. É o meu voto para Coach of the Year. O Mosley tá fazendo um trabalho surreal. E eu já vinha falando sobre ele desde a temporada passada, né? Eu lembro que depois do All-Star, eu falei, ó, olho no trabalho do Mosley. O cara tá fazendo um trabalho bom. Terminou a temporada bem, né? Vamos nos lembrar que o pós-All-Star do Magic foi muito positivo. E ele começa essa temporada melhor ainda. O Orlando tá jogando muito bem e o Mosley tem muita responsabilidade nisso. Então, Orlando Magic barra Jamal Mosley, grande vencedor nesse início de temporada. Terceiro vencedor da minha lista, Minnesota Timberwolves. Se o Orlando Magic surpreende por estar na segunda colocação do leste, imagina o Minnesota, que é o líder do oeste, que é o líder da conferência mais forte da NBA. Pô, velho, que é isso? Se eu falasse pra você, durante a off-season, que depois de um mês o Minnesota seria o líder do oeste, você ia me chamar de maluco. Você ia me chamar de maluco. E com razão. Você teria razão em me chamar de maluco. Mas a grande verdade é que a realidade é essa. O Minnesota é o líder do oeste e é o líder com todos os méritos. O time tá jogando muito. É uma defesa top 3. Minnesota tem um dos melhores jogadores da NBA nesse começo de temporada, que é o Anthony Edwards. Favorito, um dos favoritos, né, um dos candidatos a MVP. Minnesota tem um dos favoritos ao DePoy, que é o Gobert. O elenco do Minnesota tem se mostrado muito mais profundo e muito mais talentoso do que a galera imaginava. Eu mesmo não imaginava que esse elenco era tão bom. E está sendo muito bom. Peças muito impactantes saindo do banco, sabe? Naz Reid jogando demais, Alexander Walker, um time titular muito sólido e muito produtivo. Cara, o Minnesota tá jogando um basquete redondinho e é, com méritos, o líder do Oeste e é, de longe, um dos maiores vencedores da NBA após um mês. Quarto vencedor, Tyrese Haliburton. Não podia faltar, né? O meu queridinho Tyrese Haliburton não podia faltar nessa lista. O início de temporada do Tyrese, cara, é uma parada surreal, velho. É surreal. São 12,1 assistências de média, lidera a NBA no quesito. São 25,4 pontos de média para ele. Vou até puxar aqui o aproveitamento dele nos arremessos, que é impressionante também, ó. Ele tá chutando 50,8% no geral, 50,8% no geral e 45,4% no perímetro. 45,4%. O Haliburton, hoje, na minha visão, tá? É com sobras o melhor armador do leste. Com sobras. Ah, Luiz, e o Damian Lillard? Ah, Luiz, e o Trae Young? Hoje estão abaixo do Haliburton. Bola, falando de bola, Haliburton tá jogando mais que esses caras. E considerando a NBA no geral, eu acho que o Haliburton só não tá na frente do Luka e do Curry. Analisando só a temporada. Não tô levando em consideração a carreira, porque aí é sacanagem. Mas analisando, levando em consideração a temporada, eu acho que ele só não tá atrás desses dois. O que o cara tá jogando é bizarro. E o mais importante, essas grandes atuações, essas grandes performances estão rendendo vitórias pro Indiana. O Indiana hoje tá no top 5 do leste. Estamos falando do melhor ataque da NBA. Pô, velho, então não tem como não colocar o Haliburton como um grande vencedor. É um grande vencedor, cara. Um grande vencedor. Quinto vencedor. O Philadelphia pós-Harden é um grande vencedor, hein? Vou te falar. Eu achava
Eu achei, na verdade, né, que a saída do Harden deixaria algumas sequelas no Philadelphia, tá? Eu achei que o Sixers ia sentir muita falta do James Harden. Mas a grande realidade é que aconteceu o total oposto. O Philadelphia melhorou depois da saída do Harden. Melhorou. O Haliburton, ó, é que são 2 Tyreses, né? O Tyrese Maxey tem sido um dos melhores playmakers do leste. É um dos melhores playmakers, um dos melhores armadores do leste hoje. Jogando demais. Como cresceu como playmaker, né? O Maxey sem o Harden. Impressionante. Joel Embiid tá jogando muito mais sem o Harden do que com ele. Essa versão do Embiid sem o Harden me agrada muito mais do que a versão com o Harden, que era uma puta de uma versão também. Só que essa versão do Embiid, um Embiid mais passador, um Embiid mais coletivo, me agrada muito. O ataque dos Sixers é muito melhor sem o Harden. Óbvio que tem, né? Temos que levar em consideração o fator saída Doc Rivers e chegada Nick Nurse. É um fator que não pode ser deixado, né, de lado. Mas a saída do Harden fez bem para esse ataque. É um ataque menos previsível. É um ataque mais fluido. Porque não tem ali um James Harden monopolizando a bola toda hora. Então, o Philadelphia pós-Harden é um grande vencedor. Um grande vencedor. Penúltimo vencedor da minha lista. Não podia faltar o Boston Celtics, né? Celtics não podia faltar. Apesar, né, de um tropeço aqui ou ali, o Celtics é, de forma incontestável, o líder do leste. É o líder da Conferência Leste. E tem mostrado muita coisa boa, tá? Já deu para tirar muita coisa positiva desse primeiro mês aí do Celtics. Os reforços, todos encaixaram perfeitamente. Drew Holiday e Porzingis parecem que jogam no Celtics há 15 anos. Impressionante como caíram como uma luva nesse time, principalmente o Porzingis. A química que ele já criou com o Tatum e principalmente com o Jaylen Brown, cara, é bizarro, velho. É bizarro. Ele e o Brown estão se entendendo perfeitamente. Perfeitamente. O Drew Holiday, puta impacto na defesa. Puta impacto na defesa. Jason Tatum jogando nível MVP. Jaylen Brown, apesar de uma noite ruim aqui ou ali, no geral, ótimo início do Jaylen Brown, decidindo alguns jogos para o Celtics. Derek White, mais sólido e consistente do que nunca. Sam Hauser, como evoluiu o Sam Hauser, se tornou uma peça confiável. Hoje é um dos principais arremessadores do time. O próprio Matsula, que é um cara que eu tenho várias críticas, tem feito um bom trabalho. Ainda peca em alguns momentos, ainda comete alguns erros de leitura de jogo, comete. Isso é um fato. Mas tem feito um trabalho bom, no geral, positivo. De novo, o Celtics teve alguns tropeços, concordo, teve, mas é de forma incontestável o líder do leste e não tem como deixar esse time fora dos vencedores. Não tem como. Não tem como. E o último vencedor que eu listei aqui, a experiência Devin Booker como armador. Eu assumo, eu tinha muitas dúvidas em relação à armação do Phoenix Suns sem o Chris Paul, tá? Eu achei que esse time ia sofrer demais sem o armador de origem. Só que a grande verdade é que o Devin Booker já fez essas dúvidas, esses questionamentos caírem por terra. Hoje, a armação do Phoenix Suns tem dono. É o Devin Booker. O Booker é o armador do Phoenix Suns e é um dos melhores armadores desse início de temporada. Estamos falando de um cara que tem médias de 29,4 pontos e 8,9 assistências. Estamos falando de um cara que no último jogo meteu um game winner no Madison Square Garden, jogando sem Durant e sem Bradley Beal. Estamos falando de um cara que em 9 jogos disputados
Em 4, distribuiu 10 ou mais assistências. Se isso não são números de um armador de elite, eu não sei o que são números de um armador de elite. O Devin Booker já está mais do que adaptado à posição de armador. E sim, você que ainda acha que o Booker é um shooting guard, que o Booker é um ala armador, você que avalia o Devin Booker como shooting guard, pode mudar a sua avaliação. Ele é um point guard, ele é PG, ele é um armador e é um dos melhores armadores desse início de temporada. A verdade é essa. Não existe questionar a armação do Phoenix Suns hoje. Não existe. Eu não questiono e você também não deve mais questionar. O Phoenix tem um armador e tem um puta armador. Tá bom? Então, fechando aqui a minha lista de vencedores, Devin Booker. Ah, pensei agora, cara. Vou incluir mais um nome nos vencedores. O Gui Santos. Gui Santos é um grande vencedor, porque conseguiu assinar um contrato com o Golden State, um contrato garantido, e está fazendo parte da rotação. Então, o Gui Santos é um grande vencedor. Grande vencedor. Ó, e de novo, parabéns, Gui. Você merece o mundo, moleque. Moleque, gente fina demais. Bom, falei sobre os vencedores, né? Agora vamos falar sobre os perdedores, né? Vamos falar sobre as desgraças da NBA nesse primeiro mês. Já vou começar com o Spurs. Tá, o Spurs é um grande perdedor, né? Mesmo com o Wembanyama tendo bons números, ótimos números inclusive, né? Os números do Wemby são muito bons. Mesmo com o Wembanyama jogando muito bem, o Spurs é o lanterna do Oeste e é um time que vem de 12 derrotas seguidas. 12 derrotas seguidas. É um dos piores times da NBA. E é muito triste e decepcionante ver o Spurs nessa situação, porque é um time que a gente sabe que pode render mais. O Spurs pode render mais. E por que não tá rendendo? É por conta do Wembanyama? Não. É por conta do Popovich. E me dói muito falar isso, cara. Me dói demais, porque eu sou muito fã do Popovich. Eu considero o Popovich o maior treinador de basquete de todos os tempos. Sim, coloco ele à frente do Phil Jackson. Eu sou fã do Phil Jackson, tá? Eu tenho um livro do Phil Jackson. Tá ali, ó, tá ali na prateleira. Tem um livro do Phil Jackson, sou fã. Mas eu considero o Greg Popovich o maior treinador de basquete de todos os tempos. E me dói muito ter que criticar o Popovich. Mas eu tô tendo que fazer isso, cara. Eu estou tendo que criticar o meu ídolo. Por quê? Porque ele tá cagando no time. Por teimosia. A experiência de Jeremy Sochan como armador já se mostrou uma experiência fracassada. Não deu certo. E não vai dar certo. Só que o Popovich segue fazendo a mesma coisa. Segue colocando o Sochan como armador. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O grande termômetro, né, desse fracasso que é o Jeremy Sochan na armação é o Wembanyama. É só você pegar os números do Wembanyama com e sem o Sochan na armação que você vai ver a diferença. Vou fazer isso por você. O Wembanyama jogando com o Jeremy Sochan na armação. Ele tem, por 75 posses, tá? 20,2 pontos de média e 47,8% de field goal. Jogando sem o Sochan e com o Tre Jones na armação, os números do Wembanyama por 75 posses sobem para 25,3 pontos e 60,5% de field goal, cara. Pô, velho, é só você ver isso. E você vê que o Sochan na armação torna o Spurs, torna o Wembanyama pior. O Popovich segue com o cara, então... Cara, de novo, me dói muito criticar o Popovich, mas ele tá cagando no time. E muito por conta dele, o Spurs é o lanterna do Oeste, só tem 3 vitórias na temporada e vem de 12 derrotas seguidas. É um grande perdedor. É um grande perdedor. E o Popovich é um grande perdedor. Então é Spurs / Popovich. Grandes perdedores. Outro perdedor aqui. Nossa Senhora. A defesa do Bucks é brincadeira, hein? Defesa do Bucks é uma grande perdedora nesse início de temporada.
O Bucks, e é muito importante deixar isso claro, o Bucks tá ganhando, tá? O Bucks briga ali no top 3 do leste. Tá ganhando jogos. Só que, cara, muitos jogos poderiam ter sido bem mais fáceis se a defesa do time não fosse uma várzea. E não é exagero chamar a defesa do Bucks de várzea. É uma defesa extremamente fraca. É uma defesa que cede, em média, 117,5 pontos por noite. 117,5 pontos por noite. É a 8ª pior marca da NBA. É uma defesa que não sabe fechar jogos. É uma defesa que não impacta. E é muito louco falar isso do Bucks, porque é um time que nos últimos anos se caracterizou por ter uma defesa forte. A saída do Holiday tem um grande impacto nisso? Tem. Mas eu acho que a saída do Budenholzer tem um impacto talvez até maior. Eu acho que o Budenholzer, ele era um cara muito mais preocupado com o equilíbrio do time do que o Griffin. Eu acho que o Griffin, ele tá meio que foda-se pra defesa. Ah, vamos ganhar fazendo mais pontos com o adversário. E foda-se. É uma filosofia que pode dar certo, né? Que pode, né, trazer o título pro Bucks? Pode. Mas é muito arriscado. Eu prefiro apostar numa filosofia mais conservadora, do tipo, vamos limitar o ataque do adversário? Vamos fazer o adversário pontuar menos do que a gente. Essa é uma filosofia que eu particularmente prefiro. Tanto que eu sou fã do Popovich, né? Por isso, né? Tô com a camisa tô com o moletom do Dennis Rodman. Sou fã de defesa. Então eu sou mais adepto à ideia de deixar o seu adversário com menos pontos que você e não buscar fazer mais pontos do que o seu adversário. Acho que dá para entender a diferença. O Bucks está jogando no modo Mike D'Antoni, que é o modo kamikaze. É o modo totalmente kamikaze. Então, a defesa do Bucks, que é uma várzea, é uma grande perdedora. E eu acho que essa filosofia aí do Griffin é meio arriscada. Esse plano de jogo dele, né, que depende totalmente de uma grande atuação do Giannis e do Lillard, é um plano meio arriscado. Mas pode dar certo, né? Terceiro perdedor. Haha. Perdedores, né? Quem achou que o Jordan Poole ia voar no Washington Wizards? Quem achou isso é um grande perdedor. O que eu vi de gente cravando que o Jordan Poole iria explodir no Wizards, iria virar um All-Star no Wizards, eu cansei de ler comentário. Ah, Luiz, você vai ver, Jordan Poole agora vai voar. Tô vendo o Jordan Poole voar. O Jordan Poole, ele está mais peladeiro do que nunca. Nunca vimos o Jordan Poole tão peladeiro como estamos vendo hoje. Estamos falando de um cara que tem 39,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 28,6% no perímetro. Estamos falando de um Jordan Poole que, quando tá em quadra, faz o Wizards ser pior. Pior. Números por 100 posses. Com Jordan Poole em quadra, o Wizards é 21,7 pontos pior. Isso é voar? E o cara tá ganhando uma bala. Tá ganhando uma nota. E assim, eu nem vou me estender muito na questão, né, desatenção, né? O que o Jordan Poole tá foda-se nos jogos é brincadeira. Chega a ser uma falta de respeito com o Washington Wizards. Uma falta de respeito. Mas eu nem vou me estender muito nisso. Jordan Poole é um grande perdedor e quem achou que ele ia voar no Wizards é mais perdedor ainda. Quarto perdedor, Chicago Bulls, né? Por incrível que pareça, ainda tinha gente que acreditava que o Bulls ia voar, que o Bulls ia dar certo. Por incrível que pareça. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Né? Estamos vendo um Chicago Bulls mais frágil e mais inconsistente do que nunca. É um time que tem 13 derrotas em 18 jogos e a verdade é que não existe perspectiva de melhora, cara. Não existe perspectiva de melhora em Chicago.
A única opção, a única alternativa, a única saída que eu vejo para o Bulls é reconstrução. E parece que é o que vai acontecer, né? A diretoria está disposta a trocar o Lavine. Não duvido de tentar trocar o DeRozan também. E é o que tem que ser feito, cara, porque esse time não vai para frente. Não adianta. Não adianta. A definição de insanidade é você esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É isso a definição de insanidade. Você achar que o Bulls vai dar certo do nada, você tá sendo insano, você tá sendo maluco, você tá sendo louco. Para de ser louco! Bulls não vai dar certo e a reconstrução é a única saída, e isso ficou muito claro nesse primeiro mês. Penúltimo perdedor. E aí é um combo do Golden State Warriors. Tirando o Curry e o Dario Saric, não tem ninguém nesse time do Warriors que eu olho e falo, puta temporada desse cara. Tá jogando demais. Não tem, cara. Tirando o Curry e o Dario Saric. Não tem. Andrew Wiggins. Cara, estamos vendo um dos piores Andrew Wiggins da história. 25,5% na linha de 3. Zero impacto na defesa. Totalmente desligado no clutch time. Horrível Andrew Wiggins. Klay Thompson melhorou nos últimos jogos. Tenho que deixar isso claro. Melhorou nos últimos jogos. Mas ainda é um cara muito longe de ser aquele Klay Thompson que foi... Não vou nem muito longe. Que foi na campanha do título. Na campanha do título, o Klay Thompson foi muito melhor do que foi do que tá sendo nessa temporada. Tô falando do último título, tá? Não, né, sei lá, dos outros títulos que ele ganhou. Tô falando do último título. Aquele Klay Thompson é muito melhor do que esse. E aquele era um Klay Thompson recém-recuperado da lesão. E tava melhor do que esse. Nessa temporada, ele já teve 6 jogos com menos de 30% de aproveitamento no perímetro. Bizarro o Klay Thompson. Mas, de novo, melhorou nos últimos jogos, mas ainda longe do ideal. Chris Paul, 39,7% de field goal. Que isso, Chris Paul? Nem aquela bolinha segura no mid-range tá caindo. E o Draymond Green simplesmente conseguiu ser suspenso por 5 jogos por ter dado um mata-leão no Rudy Gobert. Assim, o Moses Moody dá pra se salvar? Dá. Dá pra salvar, sei lá, o Podziemski? Dá. Mas não estão jogando demais. Eu acho que os únicos vencedores desse time do Warriors são Curry, Saric e Gui Santos. São os únicos vencedores. O resto são todos perdedores. Por isso que eu fiz aqui um combo Golden State. E o último perdedor da minha lista, não podia faltar, o Memphis Grizzlies, né? Um time que nos últimos 3 anos foi um contender do Oeste, hoje briga pela lanterna da conferência. Se não é o Spurs perdendo 12 jogos seguidos, o Grizzlies seria o lanterna do Oeste. E é bizarro ver isso, porque é um time que ano passado era considerado favorito à final, a chegar às finais da NBA. E esse mesmo time tá nas últimas colocações do Oeste. Ja Morant tá fazendo falta? Demais, cara. Steven Adams tá fazendo falta? Demais. Brandon Clark tá fazendo falta? Demais. Só que era pra esse time estar jogando um pouquinho melhor. Pelo menos um pouquinho melhor. Pô, velho. O Memphis não ganhou nenhum jogo em casa. O Memphis tá 0-8 em casa. O Memphis tem uma das piores defesas da NBA. E é muito louco falar isso, porque temporada passada, nas últimas 2 temporadas, o Memphis teve uma das melhores defesas. É um time que tem os 2 últimos depois, Smart e JJJ. São 4 derrotas seguidas, 13 derrotas no geral. Cara, é uma tragédia a temporada do Memphis. Quando o Ja Morant voltar, as coisas vão melhorar? Acho que vão, tá? Mas, sinceramente, eu já acho que o Memphis deveria começar a pensar em tanque. Porque reverter essa campanha e brigar por play-in vai ser duro, cara. Vai ser muito duro. E é surpreendente ver o Memphis nessa situação. Então, fechando aqui os perdedores, Memphis Grizzlies. Bom, é isso, meus amigos. Para mim, esses
são até o momento, né, os vencedores e perdedores da NBA. Obviamente que daqui a um mês tudo pode mudar. Alguns vencedores podem virar perdedores e vice-versa, mas hoje esses são os vencedores e perdedores da NBA. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. E se você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E usando o link que está no primeiro comentário fixado, você consegue um desconto e um período de teste grátis. Então, não perca a oportunidade. E é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.